Não, tá bom? Boa tarde, gente. É um prazer estar aqui. Eu sou a Paula Grangeiro. Eu me sinto, assim, realmente lisonjeada de estar aqui no Caipira. Vocês não sabem o quanto que eu amo festa junina, então eu estou me sentindo em casa. Podia ser, assim, o ano inteiro, só paçoca. E, então, essa palestra que eu quero apresentar para vocês é um assunto que eu tenho desenvolvendo no último ano. Eu já programei em Python tem 4 anos. E nesse último ano eu me dediquei a estudar alguns assuntos, entre eles arquitetura de software. E aí é uma palestra que eu juntei um pouco da minha vivência com um pouco dos assuntos que eu estava estudando. E aí espero que seja útil para vocês. Vamos lá. Como que passa? Sobre mim. Eu tenho 28 anos. Botei isso para dar credibilidade na palestra, né? Porque com esse tamanho aqui, né? Então, tenho 28 anos. Eu sou bacharel em Sistemas de Informação. Eu sou formada na Faculdade Fundação Educacional de Duque de Caxias. Eu sou de Duque de Caxias, não sou do centro do Rio. Não sou carioca da Gema, sou fluminense. A minha cidade ela fica numa região que é conhecida como Baixada Fluminense, lá no Rio de Janeiro. Além disso, eu sou gateira, adoro gato. Eu gosto de animais no geral, mas no momento eu só coleciono gatos, então sou gateira. E os assuntos atualmente que me interessam não é Python, gosto muito de conversar sobre Python e arquitetura de software. Nas minhas apresentações, assim, eu sou novata em apresentação, eu tenho me apresentado até com incentivo das meninas, muito incentivo do Python Rio, que é o nosso grupo de Python lá do Rio de Janeiro. E eu gosto de separar um slide nas minhas apresentações para mostrar as comunidades que eu faço parte. Eu devo muito à comunidade de Python pelo conhecimento que eu tenho hoje. E eu sou programadora desde 2007, só que eu programava com .NET. Aí, então, em 2012 eu conheci Python e não quis mais saber de outra vida. A comunidade de Python é muito receptiva para iniciantes e, na época, a comunidade de .NET ela era muito conservadora em alguns pontos sobre desenvolvimento de software. E a comunidade de Python está sempre muito alinhada com o que está acontecendo lá fora. Tem pessoal que vai em eventos internacionais, aí traz o assunto aqui para levantar o debate. Isso é muito interessante. Então, eu tenho esse sentimento de gratidão com a comunidade. Então, tento sempre retribuir. Então, participo de PyLadies, participo de Django Girls, participo de Rails Girls também. Tem um projeto das meninas lá do Rio que a gente faz uns eventos pelo Rio que se chama Inside Out. Então, algumas formas que eu encontrei de tentar retribuir com um pouco do meu conhecimento. Se vocês quiserem saber mais, é só conversar comigo. Nessa apresentação, nos logos, tem os links para cada iniciativa. Eu não sei se o pessoal do evento vai liberar, mas depois é só pedir para mim. Qualquer coisa é só me mandar também mensagem, porque no último slide tem os meus e-mails e contatos pessoais. E eu trabalho na Hello Group, que é esse último logo ali. Eu trabalho atualmente remoto. É uma empresa que eu gosto muito de trabalhar. É uma consultoria. A gente tem um núcleo de TI, mas não é uma empresa, não é uma fábrica de software. Mas eu gosto muito de trabalhar lá por causa da qualidade da equipe e tal. É um ambiente muito legal. Então, iniciando essa apresentação, né? Por que pensar em design de código? Nesse slide aqui, eu separei uma pirâmide que eu não sei se muita gente é familiar com ela. Essa pirâmide é a pirâmide de gerenciamento de projetos. Ela diz mais ou menos o seguinte: de acordo com o custo que vai ser aplicado naquele projeto, você define um escopo. De acordo com o tamanho de escopo, isso influencia no tempo. Então, você tem essas 3 constantes ali do gerenciamento de projetos de software que influenciam uma na outra e tem a constante central que deveria ser irredutível, que é a qualidade. Só que o que acontece? No nosso mundo real, a gente tem mais um diagrama parecido com esse, né? Porque você chega em situações que você define com o cliente se ele vai querer algo bom e rápido, que aí é o encontro ali do diagrama do bom com o rápido.
Você vai definir com ele se ele quer algo bom e barato, mas que não será tão rápido, ou se ele quer algo rápido e barato, mas que não será tão bom. Ou seja, apesar de termos a nossa pirâmide lá, toda bonitinha, que a gente estuda no PMI e essas paradas, mostrando que a qualidade não deve ser negociada num projeto, a nossa realidade do dia a dia às vezes é muito diferente e a gente acaba negociando a qualidade para poder não perder o cliente e deixar o cliente satisfeito. E esse tipo de coisa gera códigos grotescos como esse. Eu vou passar rápido para vocês não se assustarem, tá? Isso daqui é um código de um projeto que está em produção. Eu trabalhei ano passado nele. E isso é só uma pequena função que faz parte de uma classe e só a função tem mais de 1000 linhas. Então, isso é um código que está em produção. Para o cliente está ótimo, está funcionando, corresponde às expectativas dele. E foi assim que foi feito. Nessa época eu trabalhava num projeto ágil, né? A gente tinha que entregar bem rápido para bater a meta do sprint. Então essa era a agilidade que a gente tinha no time. E o que acontece? Aquele código ali, ele, apesar de representar um projeto orientado a objetos, ele de muita maneira, ele não é diferente das antigas estruturas de códigos procedurais que a gente tinha com as linguagens antigas, né? Que é de difícil manutenção e praticamente o reuso é nulo. Ele infringe de muitas maneiras 2 princípios do paradigma orientado a objeto, que é buscar sempre alta coesão e o baixo acoplamento. Buscar o máximo de coesão, quando você pensa nisso no orientado a objeto, você é pensar em desenvolver estruturas de código, método, classe, módulo, especialistas ao máximo naquilo que eles se propõem a fazer. E que esses pequenos caras que são especialistas vão colaborar entre si para o funcionamento do sistema. E buscar o baixo acoplamento é você tentar desenvolver estruturas de maneira que elas sejam isoláveis, que uma pequena alteração ou uma grande alteração ou uma remoção de um componente não impacte tanto no sistema. Então você tem que sempre buscar caras especialistas e o mais isolados possível, sempre pensando no seu futuro, para poder o impacto ser menor. Então esse código que eu mostrei aqui para vocês antes é o clássico barato que sai caro, né? Porque apesar do código ser considerado entregue, porque está em produção, da feature estar de acordo com as especificações do cliente, sem um rastreamento de bug e do custo de manutenção disso no futuro, você não sabe quanto de fato você gastou em tempo e em dinheiro para produzir isso. Porque é considerado entregue a partir do momento que entrou em produção, mas você não tem um rastreamento da manutenção posterior desse cara. Ele exala de muitas maneiras o que a gente chama no jargão de desenvolvimento de bad smell, ou mau cheiro. E o que são esses maus cheiros? O Morgan Kaufman ele define o bad smell como certas estruturas de código que indicam violações de princípios de design e impactam na qualidade do projeto. Então você tem ali uma lista comum de bad smell que todo mundo já fez no dia a dia, que às vezes é duplicar um código, vou copiar esse pedacinho aqui e ali para não mexer muita coisa, vai ser rápido, vai entrar logo em produção. Ou então você fazer uma complexidade por falta de conhecimento mesmo, atribuir uma complexidade desnecessária no código. Tem o feature envy, que é quando você tem uma classe que utiliza demais um método de outra classe, era como se tivesse inveja da feature que está implementada naquela classe. Então, esses bad smells, você acaba cometendo no dia a dia e às vezes nem percebe. Se você não procurar saber depois, melhorar a sua capacidade técnica, como o ambiente da equipe todo mundo faz, você acaba replicando esse comportamento. Sobre o assunto de bad smell, porque a palestra ela não é sobre bad smell, mas é o que torna o seu código ruim. Sobre o assunto, eu indico o livro do Martin, Robert C. Martin, que é o Clean Code, é o Uncle Bob também conhecido. Ele é um livro de leitura bem suave, então às vezes, porque quem é iniciante às vezes tem medo de comprar um livro técnico e ele ser uma leitura muito cansativa. Esse livro não, a abordagem dele é bem simples. Se você é um programador iniciante, em qualquer linguagem, você pode comprar esse livro que você vai entender e adotar, vai conseguir adaptar as dicas que ele passa. E mesmo que você não seja iniciante, mas já seja um programador experiente,
mas queira melhorar a qualidade do seu código. E por enquanto você não tem muito tempo de ter uma leitura muito profunda sobre o assunto, o livro dele também é muito bom. E não adianta você cometer esses erros se não quiser mudar de mindset, né? Então, antes de tudo, é necessário você estar disposto a tornar uma qualidade na sua constante, no dia a dia, no seu projeto. Então, eu deixo essa frase de incentivo do tio Bob, que ele fala no próprio Clean Code, que escrever código limpo é o que você deve fazer para que possa se intitular como profissional. Não existem desculpas plausíveis para fazer menos do que o seu melhor. Realmente é uma frase que quando eu li é isso aí mesmo, tem que seguir por esse caminho. E aí o que acontece? Se eu começo a estudar e eu reconheço o que é um design ruim de código, o que eu posso usar como parâmetro de um bom design de código, né? Porque os designs ruins são reflexo do débito técnico, é porque você não tem conhecimento suficiente para aplicar a melhor solução para resolver aquele problema. Mas se eu estou com a mente aberta e pretendo melhorar, eu vou começar a estudar um pouco de design patterns ou então padrões de projeto, que é um tema que está no hype. Sobre padrões de projeto, existem vários modelos de padrões. Só o GOF, que é o padrão Gang of Four, que foi descrito no livro mais famoso, ele tem 23 padrões. São padrões... O que são padrões, na verdade? Eles são resoluções de problemas comuns que acontecem no seu dia a dia como programador. Você imagina que a programação orientada a objeto não surgiu hoje. Então, na década de 80, o pessoal começou a se movimentar para documentar problemas comuns que aconteciam na programação. Então, a partir desse levantamento, em 95, 4 caras fodas, conhecidos como a Gang of Four, eu não lembro o nome deles, são 4 caras. Então, eles decidiram se reunir e escrever esse livro. Nós vamos documentar os problemas comuns que acometem projetos orientados a objeto e suas possíveis soluções. Então, eles listaram esses 23 padrões. O livro ele tem exemplos em Java e C++, porque é a linguagem que estava no hype na época. E não existe só esse padrão. Existem outros padrões que vocês podem estudar também, como o GRASP, como o SOLID, que fazem parte desse termo Design Patterns, projetos de padrões de projeto na área de arquitetura de software. Para saber mais sobre esse assunto, isso tudo é para poder chegar no que queremos saber sobre testes unitários. Eu recomendo essas 3 leituras e esse curso. O Design Patterns, que é o livro, o pai desse padrão Gang of Four. O Apply um ML and Pattern, que é do Craig Larman. Eu estou lendo esse, eu estou gostando bastante. O Design Patterns eu acho ele uma leitura muito puxada. Eu recomendo para quem já tem alguma experiência com programação. Já o Apply um ML, ele é bem fácil de digerir. E para iniciante eu acho ele muito interessante porque ele dá um bizu do processo inteiro de análise e projeto de software. Ou seja, você não vai só aprender um padrão com ele, você vai aprender técnicas de análise e de projetos de software orientado a objetos. Então é um livro bem completo que você pode comprar e deixar como referência na sua escrivaninha. Tem o Head First Design Patterns, que eu acabei de comprar, mas eu ainda não li. Mas é uma indicação do próprio Luciano Ramalho sobre o assunto, então podem confiar que deve ser bom pra caralho. E tem o curso do Luciano Ramalho, que inclusive vai abrir vagas em agosto, que é o Python Design Patterns, que ele dá um curso falando sobre os principais design patterns voltados para Python. Tá, eu tô sabendo que design patterns são modelos de bons designs, mas design patterns também não são a sua bala de prata, né? E no jargão de tecnologia a gente chama de bala de prata aquilo que vai resolver todos os problemas. Ainda assim, você tendo conhecimento de design patterns, você é capaz de fazer software ruim seguindo padrões. Porque design patterns é um tema muito extenso para estudo e exige um pouco de maturidade do desenvolvedor, porque muitas vezes você pode até reconhecer quando aplicar um padrão num problema, mas às vezes esse padrão
às vezes esse problema pode ter diferentes padrões que resolvem. Ou seja, você tem o mesmo problema com vários padrões que podem ser aplicados para resolver. E aí você precisa de um pouco de experiência para saber o que vai ser melhor para você naquele momento, o que você procura. Além disso, os design patterns até hoje foram fundamentados em linguagens estáticas. Então, não tem muitas referências de design patterns para linguagens dinâmicas como Python. O Peter Norvig, que é um cara que trabalha no Google, ele deu um paper sobre o assunto e ele falou que daqueles 23, tipo, você estudou os 23 padrões do Gang of Four. Ele disse que daqueles 23, 16 são diferentes ou invisíveis em linguagens dinâmicas. Ou seja, não adianta você estudar, que você tem que ter capacidade de analisar aquilo que você está estudando para poder aplicar na sua realidade. E para falar então sobre testes unitários, onde que testes unitários entram nisso tudo, né? Quem aqui já tem a boa prática de fazer código com testes? O que acontece? Já que meio pouco levantou a mão, o que são testes unitários, né? O principal objetivo da gente desenvolver teste é garantir que uma alteração no seu código não prejudique o que você já tem pronto. Porque pode acontecer de você estar mexendo num código, ter um outro que você mexeu há muito tempo atrás e você não lembra que tinha dependência. Você mudou a função de local, mudou o nome da função. E aí tinha um código lá velho, antigo, no projeto que você não tinha ideia que o cara usava aquela função. Os testes servem para isso. Para você poder dar uma manutenção no código com mais segurança. Uma das abordagens possíveis de praticar testes são testes unitários. Testes unitários é geralmente o que o pessoal começa a fazer, porque eles são simples de aprender, a maioria das linguagens já tem bibliotecas nativas para fazer testes unitários, então acaba sendo uma prática bem difundida para quem quer começar a fazer teste. No caso do teste unitário, qual é o objetivo dele? É verificar o funcionamento de um fluxo, garantindo que a partir de uma entrada, dos seus parâmetros de entrada, uma saída esperada seja reproduzida. Aí a gente tem esse diagraminha aqui, que descreve mais ou menos. Você tem, por exemplo, a função def_soma, que recebe dois parâmetros A e B, e ela retorna só A mais B. A entrada dela, se eu dou o parâmetro 2 e 1, ela tem que me retornar 3. Então, eu faço um testinho para garantir que aquela funçãozinha sempre vai me retornar a soma de A mais B. Então, o teste unitário ele tem mais ou menos essa cara no Python. Aqui eu estou usando o unit test, que já é uma lib que vem pré-instalada no Python. Aí você cria a sua test case. O test case ele é como se fosse a tua caixinha de cenários de teste. Geralmente representa uma função, se for uma função global ou uma classe, mas é um conjunto de cenários de teste. Então eu tenho o meu test case ali, soma test case. E aí eu tenho o meu teste que vai testar se os parâmetros estão sendo somados corretamente. E nessa função simples, só o que eu faço eu espero 3 como resposta, eu pego o retorno da minha função e eu faço naquela última linha ali uma asserção para ver se o meu valor que eu setei no começo esperado é igual ao valor do resultado da minha função. E quando, para quem nunca usou teste, depois que você escreve esse teste, você executa, porque aí se a tua função não estiver funcionando direito, ele vai te dar um erro ali naquele self-assert equal. Ele tem vários tipos de asserções, você pode fazer asserção se é igual, se é diferente, se é verdadeiro, se é falso, se contém, tem vários tipos de asserções. Pode até parar e dar uma lida na biblioteca do unit test, se você quiser usar ele para teste. No Python você tem outras libs além do unit tests para fazer teste. O unit test é o mais usado porque já vem pré-instalado na linguagem. Você tem também o PyTest que você pode usar se você não curtiu o unit test.
A vantagem do PyTest é que você escreve testes mais pythônicos, porque eu não sei se vocês repararam aqui, aqui não tem. É porque o unit test ele é baseado em libs de testes de outras linguagens, como o Unity, o JUnit. Então você tem a mesma API de métodos de chamada. E isso, por exemplo, quer dizer que se ele é igual ao Unity, ele tem uma API com case sensitive, uma coisa que não é estimulada no Python você fazer. Então ele tem, por exemplo, um método lá, que é um método que você faz a preparação antes de executar o teste, que é um setup case sensitive. E no Python a gente não faz métodos case sensitive. Então essa é uma vantagem assim que eu vejo no PyTest em relação ao unit test, mas é só isso também, que eu não gosto muito do PyTest não. E você também pode usar doctest para fazer testes unitários, mas eu não curto muito doctest porque o unit test você cria os seus testes em um arquivo separado. O PyTest também. No doctest você cria os seus testes junto com o teu código. E aí, às vezes, se o teste for muito grande, o teu código acaba crescendo, o teu arquivo de código mesmo, de código funcional do projeto, acaba crescendo, porque o teste está inserido ali como comentário. Você escreve como se fosse comentário. Então, eu não gosto muito porque ele suja, ele diminui a legibilidade do negócio. Então, sabendo o básico de testes, como é que você pode melhorar o teu código, parecer código profissional mesmo, que o pessoal vai bater o olho, nossa, essa pessoa está manjando muito, ela faz código legal mesmo, além de estudar. Aí o que acontece? Para utilizar testes unitários como ferramenta de design, eu vou dar aqui algumas dicas que eu aprendi nesse tempo, porque eu desenvolvia código daquele nível. E aí, então, eu comecei a parar e perceber, pô, isso não é futuro, porque eu estou perdendo muito tempo só na manutenção de código. Vamos procurar estudar o que a gente pode fazer para melhorar o nível do nosso código. Aí, então, uma das dicas que eu dou é praticar TDD. TDD é Test Driven Development. É uma prática de desenvolvimento onde você escreve os testes antes de fazer código. Ou seja, você não toca no seu código ainda, você descreve o seu teste primeiro. E como é que funciona mais ou menos? O TDD ele tem esse ciclo, onde tem essas três paradas, esses três pitstops, conhecidos como Red, Green e Refactor. No Red, você acabou de ligar a tua máquina, está iniciando o projeto, vai criar a tua classe. Você vai começar no Red, você vai começar a fazer pelo teste o que você espera de chamada da tua classe ou da tua função. Você vai definir o que você espera que seja executado. Vou dar algumas referências aqui depois desse slide de como você pode trabalhar isso. Porque TDD, para quem nunca fez, pode ser uma mudança muito drástica de pensamento. Eu tive muita dificuldade de aprender TDD, porque eu fazia o código antes do teste, mas existe vantagem de fazer TDD. Então, no Red, primeiro você define o que tem que fazer e vai fazer o seu teste. Aí, você vai executar os testes e os testes vão quebrar, porque ainda não tem código nenhum implementado. Então, você vai passar para a segunda bolinha, que é o Green, que é onde, de fato, você vai pegar e implementar a tua função ou a tua classe que correspondem àquele teste. Você implementando isso, você vai executar os testes de novo e tem que passar. Passando, você vai no Refactor, porque o objetivo não é você perder muito tempo com código no Green. No Green, você vai escrever código para passar o teste. Passando o teste, você passa para a próxima etapa, que é o Refactor. E aí você vê o que você pode melhorar no seu teste. Vai executar o teste, no teste não, perdão. Aí você vê o que pode ou não melhorar no teu código. Fez o refactoring do teu código, você vai executar o teste de novo. O ideal é passar, mas nem sempre passa no primeiro ciclo. Se não passar, você reinicia. Mas o ideal é passar justo no primeiro ciclo e aí você passar para o próximo ciclo de TDD na próxima funcionalidade. O que pode te ajudar a fazer TDD? Diagrama de sequência. Quem conhece diagrama de sequência? Legal. Diagrama de sequência, para quem não conhece, tem naquele livro também do Apply um ML in Patterns, você pode aprender como é que faz. Diagrama de sequência é uma ótima ferramenta para você
descrever o processo do seu código. O que ele vai fazer? Eu vou primeiro, na classe student, vou chamar aquele método e passar esses parâmetros. Depois que eu tiver esses parâmetros na mão, internamente a student tem que chamar aquela outra classe, e aquela outra classe internamente vai fazer alguma operação e internamente vai chamar o banco. Ou seja, o diagrama de sequência não precisa nem ser seguindo o padrão de um ML, não. Pode ser um simples rascunho na folha de papel. Você vai e rascunha o que o teu código tem que fazer. E aí você cria aquela stack meio que sequencial de cada chamada e de cada parâmetro, quem vai chamar quem, cada parâmetro vai para onde. E isso vai te auxiliar a escrever o teu teste. Porque quando eu for fazer o teste daquela função do student, eu sei que ele já tem que chamar uma outra função interna. Então, praticar TDD, ele te auxilia na definição de fluxo de código a partir do momento que você se preocupa mais com a API de chamada do que com a implementação. Porque muitas vezes você tem um problema muito complexo para resolver, uma função que tem que fazer um monte de coisa e você não sabe por onde começar. Você faz um diagrama de sequência, rascunha o fluxo, faz o teste que você vai confirmar, realmente, se eu chamar dessa maneira está mais fácil do que eu passar 5 parâmetros e chamar 2 funções, entendeu? Você vai testando o que fica mais fácil e mais legível para você manter. E então, a partir disso, que é a camada superior, você ainda não implementou nada, não perdeu tempo errando na implementação. A partir disso, você vai e começa a implementar. A segunda dica que eu dou é sempre analisar os seus test cases, porque eles devem ser pequenos. Por que eles devem ser pequenos? Voltando no exemplo lá do código anterior. Eu tenho, por exemplo, o test case daquela classe lá, que tem 100 linhas. Você vê uma função com 1000 linhas. A classe tinha bem mais que 1000 linhas, acho que tinha umas 5000 linhas. E você vê uma test case só de 100, você, test case é pequena. Na verdade, não. O que acontece? Deixa eu passar para o próximo aqui. 100 linhas, já esqueci de pular um. Porque, o que acontece? Quando você tem test cases muito extensas, isso é um indicativo que a classe que está sendo testada, ela está com mais responsabilidade do que deveria ter. Às vezes o caso de você fazer porque você tem que sempre manter em mente buscar coesão e baixo acoplamento. E coesão, você tem que ter o cara que é especialista em uma coisa só. Você vai ter um modelo, uma classe de paciente que é especialista nos métodos de negócio do paciente. Então, quando você tem um test case muito grande para paciente, por exemplo, e às vezes com testes de testar o URL do paciente, você meio que, é funcionalidade do paciente saber se a URL que recupera ele está certo. Então, às vezes, é um indicativo que aquela classe está com mais responsabilidade do que ela deveria ter. Também pode ser um indicativo de uma complexidade desnecessária, que é um bad smell. Às vezes, você faz um código muito complicado, e aí você vai fazer o teste, fica complicadíssimo de testar, e às vezes o test case é um indicativo de que tem alguma coisa errada. Outra dica é que testes unitários têm que ser unitários. Pode parecer besteira, mas às vezes a gente peca e não faz testes unitários sendo unitários. O que eu quero dizer com isso? Você tem que cada teste tem que testar um fluxo do teu código. Por exemplo, ali eu modifiquei a função soma. Agora ela verifica se A ou B é none. Se for none, eu botei só um comentário, ela vai lançar uma exceção. Se não, ela vai retornar A mais B. Ou seja, eu tenho 2 fluxos aí, porque se A ou B for none, vai fazer uma coisa. Se não for, vai fazer outra. Tem no mínimo 2. Então eu tenho a entrada de A mais B e eu tenho uma possível saída com exceção e uma possível saída com retorno da soma. Então o ideal é você ter 2 textinhos separados para isso na test case do soma. Porque você está garantido que os 2 fluxos foram testados. Muitas vezes, quando você tenta testar tudo de uma vez, não, vou testar mesmo assim, só a entrada e a saída, acontece de você esquecer ou deixar despercebido algum fluxo que você não percebeu, passou em branco, passou batido, porque você não parou para reparar, entendeu? Então, o teste o teste unitário te forçando a fazer um fluxo para testar cada fluxo, te ajuda a descobrir também esses possíveis fluxos que
de repente lá no futuro, quando você deploya, levanta uma exceção que ninguém imaginava que fosse levantar, entendeu? E se tem que testar até mesmo, se até mesmo fluxos internos tem que ter testes próprios, fluxos externos, então, nem pensar. Você tem que testar só o que está dentro da sua função. Não é responsabilidade, por exemplo, dessa função. Por exemplo, em uma equação de segundo grau, ela chama uma função delta porque o delta é usado em diversas outras equações. Não é responsabilidade do teste da minha função de segundo grau saber se a função delta está funcionando corretamente. Isso eu vou falar um pouco mais para frente no próximo slide. Então, você pensando unitariamente, isso te auxilia na descoberta de fluxos alternativos de comportamento, que podem não ter sido previstos no momento que você estava codificando no rascunho do diagrama. Isso te ajuda, de novo, a buscar a coesão e diminuir o acoplamento das menores unidades de código, que pode ser, por exemplo, um método de distância. E, por último, assim, testes unitários têm que ser isolados, porque às vezes a gente não isola as chamadas do nosso teste. O que eu quero dizer com isso? É justamente esse cara aqui. A equação de segundo grau, ela não tem que testar o funcionamento de delta. Ela tem que se preocupar só se x está sendo calculado corretamente e se x2 está sendo calculado corretamente. Por quê? No próprio teste de delta, vai ter um teste lá para verificar se está funcionando certo. Então, a outra função que chama não tem que se preocupar com delta, porque delta já tem o teste dele. Então, com delta sendo coberto, o teste da minha equação de segundo grau, eu tenho que isolar o comportamento de delta, de maneira que, se alguém mexer na função delta e ela por algum motivo quebrar, só quem tem... Quando a gente fala quebrar é porque não passou o teste, aí o código quebrou. Se por algum motivo os testes do projeto quebrarem porque você mexeu em delta, só quem tem que quebrar é o teste de delta. O teste da equação de segundo grau não tem que quebrar. Então, o que a gente faz? A gente usa um mock, que é uma técnica em testes. Não existe só em Python, existe acho que em todas as linguagens, onde você pode substituir um objeto em tempo de execução por um objeto mock. Por exemplo, aqui na minha função, eu estou dando um import lá no mock, porque o mock isso é Python 2.7, o mock no Python 2.7 ele não faz parte da biblioteca, só no Python 3. Então você tem que dar um import na biblioteca, nos métodos que você vai usar. E aí então, por exemplo, eu vou fazer um teste da minha equação de segundo grau para saber se os parâmetros estão sendo calculados corretamente. Então eu vou mocar, que a gente chama, né, o retorno de delta, e eu faço isso naquela segunda linha ali embaixo da classe, que dou aquele patch no delta. Eu estou dando patch no delta e estou dizendo que ele sempre vai retornar 2. Está inclusive faltando um parênteses. Então ele sempre vai retornar 2. Quando eu faço isso, não interessa quais parâmetros que eu passe para minha equação de segundo grau, que sempre vai retornar 2 no delta, apesar do delta utilizar esses parâmetros para calcular. Porque eu simplesmente peguei a função e substituí por um outro objeto falso, onde eu posso não só modificar o valor de retorno dele, como fazer algumas asserções. Porque, por exemplo, se o objetivo do meu teste da equação de segundo grau não é testar delta, eu só tenho que verificar se a função está sendo chamada corretamente. Então, eu faço o meu teste e lá no final eu tenho o meu valor esperado, eu chamo a função, lá no final eu só vejo se a minha função mocada foi chamada com os parâmetros corretamente. Que aqui ela usa o delta, ele usa o A, o B e o C. Então, se eu não vou validar o comportamento dele, eu vou só validar se ele foi chamado corretamente. Se foi chamado corretamente, ok. Se não, ele vai quebrar o teste ali. Se não quebrou o teste, ele vai para a segunda, que aí ele só verifica o valor, se o valor é esperado, é igual o que eu passei como parâmetro.
A vantagem de isolar fluxos externos é que você imagina que você tem um sistema muito grande e, às vezes, como você está preocupado em fazer caras extremamente especialistas, esses caras vão ser reutilizados em muitas partes do sistema. Igual uma função delta. O delta é usado em várias outras equações. Então, se eu tenho um sistema, sei lá, de equações matemáticas, se eu mexo no delta, todos os outros testes que utilizam delta, todos os outros testes das outras funções que utilizam delta vão quebrar se esse teste não estiver isolado. Então, às vezes tem situação de você mudar um parâmetro na função e aí, em vez só da função, em vez só do teste daquele cara quebrar, está quebrando 30, 40, 70 testes porque, infelizmente, esse cara não estava com comportamento isolado nesses testes. E aí, isso muitas vezes te confunde, porque, cara, eu mexi num parâmetro, está quebrando o sistema todo, o que aconteceu? Ah, não, é só porque o cara não estava com comportamento isolado. E, finalmente, a principal ideia é que menos é mais, porque quanto mais coeso e desacoplado o seu código, ele fica mais fácil de manter os testes da aplicação. Então, geralmente, quando a gente segue essas filosofias com funções, as funções e as classes ficam visualmente melhores, porque ficam menores, melhora a legibilidade, ficam com um bom design, entendeu? Um bom design de código. Então, muitos projetos, o que acontece? Eles caem na falha de adotar os testes unitários como se fosse um primeiro passo para alcançar a qualidade. Não, a gente tem qualidade, vamos implementar testes unitários no nosso projeto. E aí você não muda o comportamento das pessoas da equipe. Elas continuam fazendo código ruim nos testes unitários. Quando isso acontece, não são os testes que são ruins, entendeu? Isso acontece porque o teu código está ruim de uma maneira que acaba refletindo nos testes. E aí você fica com raiva, para de fazer teste no sistema, e não é esse o caminho. É sempre buscar a melhora técnica e, de repente, você não tem tanto conhecimento, mas você pratica um pouco de TD, você já melhora muito, porque você evita cometer alguns erros que você cometeria logo de cara se já começasse a implementar a solução. E é isso.